Fala aí de novo, galerinha. Vamos para a parte 2, parte final da nossa aula aí? Beleza, galerinha, vamos lá. Meios ópticos, né? Antes de começar, vamos lembrar o que significa essa palavra? Óptica significa estudo da luz. Então, nós vamos falar de óptica sempre que a gente estiver estudando luz e o comportamento dela. Muito bem, o que é um meio óptico? O meio óptico é onde a luz se propaga, onde as ondas luminosas podem se propagar. Olha essa palavra aqui, ó, onde as ondas luminosas se propagam. Lembra que o conceito de onda era, pelo menos a de onda mecânica, por exemplo, era uma onda que precisa de meio material para se propagar? Então, aquele meio é onde ela vai se propagar. Nós temos aqui 3 meios possíveis nesse primeiro momento para entender a propagação da luz. O primeiro é o meio transparente. Como que a gente classifica um meio transparente? Ó, a luz pode percorrer trajetórias bem definidas dentro dele. Para facilitar entender, é um meio que permite a passagem de quase toda a luz. Por que quase toda a luz? O único meio transparente total é o vácuo. O resto, o ar, ele é quase transparente, o vidro é quase transparente dependendo da espessura. Então é importante a gente lembrar isso, tá? Então vidros transparentes e água com pouca espessura, por exemplo, são exemplos de meios transparentes, tá? Então é um meio que permite a passagem total. Professora, como é que eu vou saber que ele é um meio transparente, que eu estou olhando para um meio transparente? Se você conseguir ver através dele, com muita nitidez, com perfeição, ele é um meio transparente, tudo bem? Próximo meio é o meio translúcido. A luz não passa com tanta facilidade, aqui ela encontra uma dificuldade de passar. Além de tudo, possui trajetórias meio irregulares, com intensa difusão. Essa palavrinha aqui, ó, ela é o oposto do que eu falei no anterior, no slide da parte 1. Ela não é regular. E não ser regular implica em não formar uma imagem nítida. Entenderam? Muito bem. Então, ela é como se ela se espalhasse, né? E aí a gente tem alguns exemplos de meios translúcidos, né? Você vai perceber que, olhando através dele, a gente não consegue ver as coisas com nitidez. Ó. Por exemplo, tem um objeto aqui, mas a gente não consegue visualizar. Por que não? Porque como a luz passa de maneira parcial por aqui, ela passa de maneira parcial e passa de maneira irregular, a gente não consegue formar nitidamente uma imagem. Então, esse meio é chamado de meio translúcido. O último meio que nós vamos estudar é o meio opaco. O que é um meio opaco? É um meio que não permite a passagem de luz, tá? A luz não consegue se propagar nele, então a única coisa que resta para ele é ou refletir parcialmente a luz ou absorver totalmente essa luz. Então, ou ele reflete ou ele absorve a luz, tá? Na verdade, acontecem praticamente as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma parede, né? Vou colocar aqui os exemplos, ó. Para a gente entender, uma parede a gente consegue enxergar. Se a gente está enxergando, ela está refletindo luz, então ela reflete luz. Só que ao mesmo tempo, se eu incidir sobre ela uma fonte de luz intensa, ela vai aquecer. Se ela aquece, ela absorve luz também. Então a gente pode entender que meios opacos são meios onde refletem uma parte da luz e absorvem outra parte, tá? Geralmente essa absorção é feita na forma de calor. Tudo bem, gente? Bom, agora, vamos para um assunto aí um pouco diferente do que você está acostumado, decomposição de luz. Primeira perguntinha, você já observou que quando o sol aparece, logo após chuva, surge no céu um arco-íris? Já viu isso? Provavelmente sim. Já reparou também que essas cores do arco-íris se repetem em alguns outros lugares, por exemplo, atrás de um CD? Olha lá as cores do arco-íris e olha aí as luzes coloridas de um CD. Por que será que isso acontece, hein? Muito bem, aí vamos revelar para você o segredo. Ó. A luz branca, que é a luz que sai das lâmpadas, que é a luz que sai do sol, todas as luzes que a gente usa basicamente são brancas, tá? Ah, mas a luz do sol parece amarelada, parece porque a atmosfera faz com que a gente enxergue ele amarelado, mas a luz que vem dele é branca. Só que olha o segredo, ó, ela é composta de todas as cores que vemos no arco-íris. Dentro da luz branca existem todas as cores. Vamos relembrar quais são? Vermelho, alaranjado, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, dentro da luz branca, existem todas essas outras cores aqui, ó. Só que elas estão andando na mesma velocidade, então a gente não consegue enxergar elas quando elas estão juntas andando na mesma velocidade.
Quando ela atravessa um meio diferente do ar, e aí que está o segredo, enquanto está no ar, tá tudo bem. Por exemplo, água, né? Um exemplo, quando chove, a gente tem muita água na superfície, ela sofre os desvios, ou seja, ela sofre refração. E lembra que na refração a gente muda de velocidade? Então, quando a gente faz a luz branca passar num meio diferente do ar, na água, no vidro, ou em algum CD, por exemplo, ela vai permitir a separação das cores. Então, a mudança de velocidade que a luz vai sofrer nesse meio permite a decomposição da luz branca em diferentes cores. Por isso que quando chove e tem água na superfície, né, água na atmosfera, a gente consegue enxergar as cores, porque a gente permitiu que a luz branca separasse essas cores aí por refração. Tudo bem? Agora vem a parte mais interessante da aula, acredito que você vai gostar bem dela. As cores dos objetos. Primeira perguntinha. Como podemos enxergar um objeto vermelho se a luz que incide sobre ele é branca? A gente acabou de falar que a luz que bate nos objetos é branca, não é? Então, como é que eu consigo ver ele vermelho se a luz é branca? Ah, vamos lá. Olha o segredo aqui. Tudo se explica por meio da absorção e da reflexão da luz. Tudo que a gente falou no comecinho dessa aula vai fazer sentido agora para você. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Um objeto vermelho, ele recebe luz branca, tá? Então, a luz branca seria essa aqui, ó. Tá simbolizada por todas as cores. A gente não tá vendo todas as cores, mas tá vindo na direção todas as cores. Quando bate no objeto, esse objeto interage com a luz, absorve todas as outras cores e reflete quem pra gente? O vermelho. Cara, como assim? Assim, ó, dentro dessa maçã existem alguns pigmentos, né, que são, vamos dizer assim, estimulados pela luz vermelha. Só a luz vermelha estimula eles a aparecerem, né, vamos dizer. Então, o que acontece? Quando a luz branca bate no objeto, ele vai só refletir o vermelho, que é da pigmentação dele, e vai absorver os outros. Isso acontece também em outras situações. Por exemplo, objetos de cor branca refletem todas as cores, por isso vemos o branco. Então, se a luz é branca e eu olho para o objeto branco e vejo branco, quer dizer que ele não está absorvendo nada, ele está refletindo todas as cores. E quando o objeto tem cor preta? É porque ele absorve todas as cores, por isso a gente não vê nenhuma luz saindo dele, tá? Olha um exemplo aqui para você, ó. Então, imagina um objeto azul. Se esse objeto é azul, ele vai absorver todas as cores da luz branca e vai refletir azul. Se esse objeto é vermelho, vai receber todas as cores, absorver todas e refletir o vermelho. Se ele é branco, ele recebe todas e reflete todas. Eu estou vendo branco. Se ele é preto, ele recebe todas e absorve tudo. Isso aqui provavelmente está te lembrando alguma história. Ah, professora, tem a ver aquela história que a gente usa camiseta branca, camiseta preta no sol, a camiseta preta esquenta mais, a camiseta branca esquenta menos? Vamos ver? Aí, a aplicação das cores dos objetos na nossa vida. Por exemplo, como que a cor dos veículos influencia na temperatura dentro deles ou fora deles? Um carro preto, ele chega a ser 25 graus mais quente do que um carro branco. Ó. Então, aqui eu tenho um termômetro. Isso aqui foi uma reportagem que saiu sobre temperatura dos veículos, né, no verão. Então, olha só, na superfície do carro branco, a gente tem mais ou menos 36 graus aqui de temperatura. Na do carro preto, a gente tem 61,5 graus, quase 25 graus a mais. E por que isso acontece? Porque como é branco a primeira, ele vai refletir todas as cores, vai absorver muito pouca energia. Então, se vai absorver pouca energia, vai converter pouca energia em calor. Quando é preto, ele vai absorver toda a energia e vai converter essa energia toda em calor. Então, a tendência é esquentar mais mesmo. Portanto, se você quer sair num dia de verão, o ideal é sair com uma camiseta branca e não sair com uma camiseta preta, para não esquentar tanto. Então, aqui a gente tem a explicação, ó. No carro preto, ele só absorve luz. Então, ele só absorve e acaba esquentando. Então, aqui o desenho está vermelhinho para mostrar que ele está mais quente. No caso do branco, ele absorve e reflete. Então, absorve e reflete. Então, praticamente não esquenta. Tudo bem? E aí, para a gente encerrar, olha mais um exemplo aqui. Então, o que veríamos se 4 objetos de cores diferentes, eu coloquei 4 objetos aqui, ó, um azul, um verde, um vermelho e um amarelo. E aqui também tem, ó, um preto, um azul, um rosa e um amarelo. Se eu iluminasse esses objetos com cor vermelha, que cor eles pareceriam para mim? Pensa um pouquinho aí. Vamos ver? Olha o que aconteceu.
O que era azul ficou preto. O que era verde ficou preto. O que era vermelho continua vermelho. E o que era branco fica vermelho. Uai, o que aconteceu aqui, professora? Muito bem. O azul, ele reflete apenas o quê? Apenas azul. Se ele recebe uma cor vermelha, ele não vai refletir nenhuma, portanto ele fica preto. O verde, ele não era para refletir verde, só que ele não está recebendo verde, está recebendo só vermelho. Então ele reflete preto. Ele não reflete nada, na verdade, né? Ele vai aparecer preto. O vermelho reflete vermelho. Se ele está recebendo cor vermelha, então ele vai continuar vermelho, vai refletir tudo aquilo que ele recebeu. E o branco, ó, como é branco, ele recebe o vermelho e reflete tudo, sempre vai refletir tudo, então ele vai refletir vermelho de novo. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham curtido aí. Agora a gente tem as orientações de estudo, faça um resumo dos conceitos estudados na aula e envie para mim lá. Resolva as atividades da Agenda Edu e tire suas dúvidas no grupo de estudos. Espero que vocês tenham curtido a aula, tá? É um assunto bem curioso, bem interessante. Então até a próxima, um abraço!